Graça e paz. Que Deus possa abençoar a todos que aqui se encontram e também aqueles que estão em seus lares, juntamente conosco, adorando o Deus que é fiel em todo o tempo e em todo o tempo Ele é bom. O sermão de hoje tem como tema: Eu sou livre. A importância de saber de ser livre é viver livre. Porque às vezes vivemos presos, no entanto, já deveríamos estar livres, mas por ignorância, por não saber, continuamos presos. Vamos iniciar falando sobre a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil, ela começa já no descobrimento do Brasil. Porque, na verdade, eu não uso o termo descobrimento do Brasil. Eu chamo o dia da invasão. Porque o Brasil foi invadido e não descoberto. Já morava aqui os tupiniquins, os chavantes e tantos outros. Então, na perspectiva dos índios, é o dia da invasão. Essa é a realidade. Bom, o que acontece com a colonização portuguesa no Brasil? Trouxeram para aqui mão de obra. E naquela época a escravidão era cultural. Era cultural. Mas antes de entrarmos na questão escravidão, nós vamos trabalhar em 3 etapas a escravidão. Vamos falar de 3 tipos de escravidão. Vamos começar com essa que nós conhecemos historicamente na nossa nação, que começa no ano 1500 e vai terminar no ano 1888, com a princesa Isabel assinando a Lei Áurea, que era a abolição da escravidão no Brasil. O Brasil foi o último país do Ocidente a ter uma lei abolindo a escravidão, para que tenha essa informação. Mas antes de falarmos sobre a escravidão, essa de Portugal, quem eram os escravos no Brasil? Vindo de qual continente? Da África. E no ano 1500, não existia ainda a África sobre-ariana, ali onde está Argélia, Marrocos, Tunísia, Egito, que são pessoas de peles morenas. A África toda era habitantes de pele negra. E a pele negra difere da pele morena e da pele branca, como a pele branca difere da pele morena, da pele negra, como a pele morena difere da pele branca, da pele preta, negra. Questões de melatonina. Apenas a quantidade de melatonina é que dá a cor da pele. No caso aí o albino é ultra super mega branco. Então, melatonina, apenas a questão de tonalidade, de quantidade de pigmentação de melatonina na pele. Aqui nós temos um quadro, não dá para ver nos detalhes, as medições de melatonina em cada pele. Quanto mais melatonina, não dá para ver aqui os números, quanto mais melatonina, mais escura é a pele. Quanto menos, mais claro é a pele. Veja aqui 2 exemplos. A pele negra, sem melatonina, ela fica albina. Porque essas partes que estão extremamente brancas, porque perderam toda a pigmentação, ou seja, não tem mais melatonina. Aqui temos uma mulher ariana, uma mulher branca, claro, uma loira, também sem a pigmentação da pele, conhecido como vitiligo, né? Como vitiligo, que é a questão da pigmentação na pele. Tirando a pele de qualquer ser humano, por dentro é igual. A pele é apenas o quê? A quantidade de melatonina.
como nós dissemos, de 1500 a 1880, nós era um país que, infelizmente, seres humanos que tinha uma quantidade de melatonina a mais na pele, era aqui escravizado. Foto real. Pasme, isso aí é uma foto real. Um lote de escravos vindo da Namíbia. Olha como era acorrentados. Essa aqui é uma foto real. Vendia por lotes. Desde a abolição até hoje, se passaram 138 anos. Pessoas que têm pele morena e pele negra, hoje, de alguma maneira, descende desses escravos. Meu pai tinha uma intensidade boa, era mais ou menos da cor da irmã Loína. A senhora chegou a conhecer, né, irmã Loína? Meu saudoso pai. A minha irmã é morena. Ou seja, o meu pai, no mínimo, o tetravô dele foi escravo. Ou o pentavô foi escravo. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer que se não houvesse a libertação por meio da princesa Isabel, e se tudo continuasse como estava, é lógico que não continuaria, mas é hipotético, hoje ainda haveria o quê? A escravidão. Estou falando de uma hipótese. E assim, estaríamos hoje ainda vivendo o que se vivia antes de 1888. E como era a vida do escravo? Porque se falando hoje, para quem teve ancestrais que foram escravos, é apenas uma informação histórica. E se não fosse uma informação histórica e ainda fosse assim? Como era feito o ciclo de escravidão? Havia captura e atravessava o Oceano Atlântico. Era feito captura, os próprios africanos invadindo uma outra tribo africana e vendia para os portugueses, ou os portugueses chegavam e invadiam uma região e levavam cativo, escravo, os africanos. E eles entravam então naqueles navios em condição subhumana. Mais de 50% morria no transcurso da África até o Brasil. Observe agora, dilacerados, separados de pais, das mães e dos filhos, chegavam aqui no porto de Salvador ou do Rio de Janeiro e eram vendidos como mercadorias. E aí eram espalhados para os senhores feudais. E lá, na vida subhumana, eles trabalhavam na mineração, na cana-de-açúcar, também em serviços domésticos, e eram então agora levando uma vida de escravo. Alguns relatos falam de até 20 horas por dia de trabalho. Variava de 12 a 20 horas por dia. Como era a condição de vida? Violência. Além da violência física, tinha também violência sexual. As mulheres dos escravos eram abusadas pelos seus senhores, as filhas eram abusadas pelos seus senhores e pelos capatazes. Morava em senzalas, local fétido, úmido. Inclusive, a cachaça, que chama-se pinga aqui no Brasil, vem de lá da senzala, porque em cima era o moinho da cana-de-açúcar, e ficava fermentando a cana-de-açúcar, e pingava lá dentro da senzala, já água ardente. Aí, por isso fala pinga. Por isso fala pinga. Apenas uma curiosidade, a cachaça saiu daí. Ela fermentou lá em cima, pingava lá na senzala, eles colocavam o potinho e deixavam pingar. Pingando, pingando. Vamos tomar pinga, vamos tomar pinga. Assim surgiu a cachaça no Brasil. Apenas uma curiosidade. A desumanização.
eram proibidos de ter a religião que eles tinham. Eles eram obrigados a se converter ao cristianismo. Era a obrigação. E também, agora pasmem, a coisa mais estarrecedora. Tinha uma vida útil de trabalho entre 10 a 15 anos. É como gado. Vida útil, 10 a 15 anos. Dificilmente um escravo tinha uma vida acima de 40 anos. Porque levava uma vida subhumana, desnutrição, doença e um trabalho subhumano. Então, dificilmente passava de 40 anos. Como já dissemos, foi declarado em 1888, dia 13 de maio, a lei número 3.353, e assim é proclamado a liberdade dos escravos no Brasil. Se não houvesse isso, se ainda continuasse tal como, ainda estariam nessa situação. Que bom saber que é apenas uma informação histórica. Foi abolido. Isso não existe mais. Não é bom saber disso? Agora vamos falar sobre a escravidão em Israel, que também teve escravos. Agora estamos saindo da primeira parte. Lembra, nós vamos falar de 3 tipos de escravidão? Falando primeiro da escravidão no Brasil, agora em Israel. Isso aí é um mapa de Israel. Lógico que está ampliado. O tamanho real é isso aí. Como é grande o Brasil. Olha só, esse é o tamanho real de Israel. Esse é o Brasilzão. Então, observem, Israel também tinha escravos. Porém, diferente. Nos dias da Bíblia, os escravos em Israel, os nascidos em Israel, eles eram escravos, não eram dono de si, todavia, tinham dignidade. Tinham alimento, moradia, respeito, tinha leis que os resguardavam, mas eram servos de um senhor, eles viviam a serviço desse senhor como escravo. Era um escravo que não apanhava, era um escravo que não era violentado, as mulheres nem as filhas, mas eram escravos do mesmo jeito, só não sofria atos desumanos e cruéis, mas eram servos, escravos, não eram dono deles mesmos. Na lei de Moisés, regulamenta isto. Dentre os direitos do escravo, vamos pontuar aqui o ano aceitável do Senhor. Dentre as leis, tinha a lei do jubileu, de 50 anos, ou conhecido também como o ano aceitável. Como acontecia isso? Não teve a lei áurea, que era a abolição da escravidão. Lá em Israel, Deus insere uma lei dentro da lei de Moisés para regulamentar a escravidão. Está lá em Levítico 25, depois você lê os detalhamentos dessa lei. Está lá os detalhes por detalhes, como era um escravo, como ele era portado dentro da lei. Dentro dessa lei tinha o ano aceitável do Senhor, ou o ano do jubileu. No ano do jubileu, o que acontecia? No ano do jubileu, que era 50 em 50 anos. No ano aceitável, ocorria o ano do jubileu. A cada 50 anos, no ano aceitável, o que acontecia? As dívidas eram perdoadas, porque a pessoa que devia e não tinha como pagar. Já leram lá várias passagens da Bíblia, onde fala que a pessoa torna-se escravo porque devia? Assim também, muitos escravos que deviam, uma pessoa não pagava, era levado como escravo. No ano aceitável ocorria o ano do jubileu, isto é, cada 50 anos, no ano aceitável, as dívidas eram perdoadas, as terras que eram dadas para amortizar a dívida eram devolvidas, e os escravos eram o quê? Libertos. Era um tempo de restauração e liberdade. Levítico 25, 1 ao 55. Não vamos ler, depois você lê em casa, onde fala das leis da escravidão, os direitos e deveres do escravo, e fala lá do ano aceitável do Senhor, que era o ano do jubileu. O que acontecia no ano do jubileu? O escravo era liberto. E aí ele saía, e aquilo que ele perdeu, digamos que
deu um pedaço de terra para pagar a dívida, não deu pagar toda a dívida, aí ele torna escravo. Quando ocorre o ano do jubileu, sai ele, a família, filhos, todos livres, e o dono ainda tinha que devolver aquela terra. Então era o ano aceitável do Senhor. Começa agora a entrar na pele de um escravo israelita. Começa agora a entrar na pele. Daqui 6 meses é o ano aceitável. Como você vai estar? Triste ou feliz? Como vai estar sua esposa, seus filhos? Papai, daqui 6 meses estamos livres. Papai, daqui 6 meses o terreno do vovô vai ser devolvido para nós. Papai, daqui 6 meses a casa que era do vovô vai ser devolvida para nós. Nós vamos morar lá. Vamos ser livres, papai. Vamos poder brincar, sair daqui desse lugar. Era ou não era um momento interessante quando se lembrava o ano aceitável está chegando? Começa a entrar nessa cultura, meu irmão. Peguei apenas o versículo 10 de Levítico 25. Santificareis o ano 50º. Separa, santificar se separa. E apregoareis liberdades na terra a todos seus moradores escravos. O ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, o que era dele, e cada um a sua família. Era ou não era um ano festivo para os escravos? Entramos então na terceira e última parte do sermão. Isaías, 750 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele vai profetizar. Isaías 61, 1 ao 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Está falando de Jesus. Porque o Senhor me ungiu, a palavra aqui é Messias, Cristo, para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos presos e abertura de prisão aos presos. E o quê? A pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando um hebreu lia isso aqui, um judeu lia isso aqui, ele entendia que estava falando. Agora nós lendo também sabemos o que está dizendo o texto. A expectativa messiânica é que quando o Messias viesse em Israel, seria um ano aceitável. Escravos seriam libertos, voltariam para a liberdade. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê, ao invés de cinza, roupas de cinza, lhes dá ornamento, vestes de festa, no lugar de sacos e cinzas, óleo de alegria, no lugar de tristeza, veste de louvor, de festas, no lugar de um espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado.
Meu irmão, Paulo disse que quando Adão peca, toda a humanidade foi escravizada pelo diabo. Meu irmão, nascemos escravos. Nossos pais foram escravizados. Nascemos dentro do domínio do diabo. Nascemos escravos do pecado. Os filhos que nasciam depois dos pais serem escravizados, eles não nasciam libertos. Eles nasciam num contexto de escravidão. Nós nascemos depois que Adão torna-se escravo do diabo. Nascemos presos do domínio do Senhor das trevas. Por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa profecia de Isaías vai cumprir em Jesus. Lucas 4, 16, 21. E Jesus, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na igreja, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando Jesus abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus foi lá, ó. Vou ler isso aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos pelo diabo, e o quê? Acabou a escravidão. E fechando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos da igreja estavam olhando ele. Então ele levanta e diz: hoje se cumpriu esta escritura em Israel. Ah, somos livres. João 19, 20. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou seu fôlego. Já falamos sobre esse versículo uma vez, numa pregação de Santa Ceia. Vamos trazer esse tema, essa partezinha aqui agora. Quando Jesus diz lá na cruz: está consumado, lendo hoje, sem uma exegese, sem entender o significado da palavra original, como era essa palavra dita naquele contexto, é apenas uma informação. Jesus dizendo: está consumado, mas está carregado de significados profundos. A palavra aqui no grego, está consumado, é um termo técnico, é um termo jurídico. Testeletai. Testeletai. A palavra testeletai significa está consumado, está cumprido e está pago. A tradução melhor, quando é feita a exegese, é está pago. Jesus, ele não veio no 50º ano. Antes disto, ele perguntou qual era a dívida de todos os escravos. Ele veio pagar a dívida não só dos seus, mas de todos. Ele foi pagar a dívida não só dos seus familiares, mas de todos que estavam escravizados. Deus amou o mundo de tal maneira que pagou com o sangue do seu filho
o salário do pecado. A nossa dívida foi paga. Ele disse: está pago. Testeletai. Essa palavra dita testeletai é um termo técnico jurídico. Quando um prisioneiro cumpria sua pena, o carcereiro ia com a chave para abrir as grades. Que palavra ele falava? Testeletai. Era o termo técnico, ele tinha que falar testeletai, ou seja, você cumpriu a sua pena, o seu período de prisão foi cumprido. Testeletai. Abria a porta e ele saía livre. Testeletai. Não, agora presta atenção que eu vou fazer por ele. Agora não me diga que você botou 1 milhão no bolso. Cadê a culpa? Tá aqui, tá todo mundo vendo que eu tô fogo. Sabe se está vendo por aí na rua ou não, hein? Vai-se embora, minha filha, vai aí, vamos embora, vamos, vai embora, rapaz, vai comer de quê? Vai-se embora. Vá-se embora, rapaz. Tá com medo de quê? Vá-se embora. Tchau. O cara falou: quanto que é? R$1.000. Ele tirou os R$1.000 e pagou o cara. Pegou a gaiola, abriu, soltou os pássaros. Não, agora presta atenção que eu vou fazer por ele. Agora não me diga que você botou 1 milhão no bolso. Cadê a culpa? Tá aqui, tá todo mundo vendo que eu tô fogo. Sabe se está vendo por aí na rua ou não, hein? Vai-se embora, minha filha, vai aí, vamos embora, vai-se embora, rapaz, vai comer de quê? Vai-se embora. Vá-se embora, rapaz. Tá com medo de quê? Vá-se embora. Tchau. O Espírito do Senhor está sobre mim. Enviou-me para anunciar o ano aceitável do Senhor. Você ainda está dentro da gaiola? Mas por quê? Vai-se embora, rapaz, vai comer de quê? Vai-se embora. Eterno Deus, bondoso Pai, testeletai. Por que estamos presos? Se o Senhor abriu a porta da prisão, testeletai. Senhor, ensina-nos a bater as asas da santidade, Senhor. Ensina-nos a não termos medos de cair, porque o Senhor nos sustenta nas asas do Espírito. Ajuda-nos, Deus, a sentirmos o que de fato somos. Nós somos livres. Já não somos mais escravos do medo. Ajuda-nos, Deus, a alçar o voo da liberdade e viver uma vida nas alturas do Espírito. Abençoe-nos, Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo. Amém. Entre nós sempre haja paz, nos corações que reine o amor, que nada nos impeça de sonhar. Que Deus nos guarde de todo mal e nos
nos ajude a caminhar e o mundo todo